Oi pessoal, estamos aqui de volta com o nosso Passa Adiante. Hoje a gente vai ensinar vocês a fazerem um caracol de goiabada. Como é que a gente vai precisar? O que a gente vai precisar agora? A gente vai precisar de 1 kg de trigo, tá? 1 kg de trigo, o trigo é um trigo comum também, de preferência aquele que não tem fermento, tá bom? Aí nós vamos precisar também de 150 gramas de margarina, nós vamos precisar de 10 gramas de sal, vamos precisar de um ovo, vamos precisar de 150 gramas de margarina, e vamos precisar de 60 gramas de fermento, tá bom? Agora, o ponto com água é o seguinte: em geral, 1 kg de trigo vai mais ou menos de 550 a 600, 600 e pouco ml de água. Porém, vai muito do trigo que vocês forem usar, tá bom? Se de repente você for usar um trigo industrial ou até mesmo trigo comum, aí vai variar um pouco a quantidade de água, tá bom? Então, o que a gente vai fazer? Vamos misturar tudo. Primeiro as partes secas, né? A gente vai colocar aqui em 1 kg de trigo, 150 gramas de margarina e 10 gramas de sal. Então, nós vamos colocar aqui junto. E já vamos colocar também o nosso fermento. O fermento a gente já vai dar uma quebradinha nele, para que ele já fique aderido, né, à massa. Então, muita gente coloca perdão, eu esqueci de falar também aqui, gente. A gente vai colocar aqui também 600 gramas de goiabada. A goiabada também vai muito do seu gosto, tá? Existe aquela goiabada industrializada, que ela é já de pedaço, né? Um grandão assim. E já tem aquelas que a gente compra naquelas lojinhas mesmo de R$1, ou aquelas de lata. Vai muito do gosto de vocês, tá bom? 600 gramas para 1 kg de trigo, tá bom? Se vocês quiserem ela mais, né? Aí vai do gosto de vocês, mas 600 gramas é o suficiente. Então vamos lá. Aí vamos colocar aqui então o nosso trigo, né? Nosso fermento, o sal, o açúcar, e vamos misturar aqui. Como que eu vou ensinar vocês a fazer um caracol de goiabada sem mostrar que é a goiabada que a gente vai colocar? Poxa, aí fica difícil, né? Então aqui a gente vai dar uma misturada, mas acontece, daí faz parte. Então nós misturamos aqui, ó, o nosso trigo com o sal e o açúcar e o fermento. O fermento também, o lance também é aquele que eu falei para vocês já de outras receitas. O fermento vocês usam a quantidade que seja suficiente para a sua região. De repente, a sua região é uma região um pouco mais fria. Então você coloca mais ou menos até 100 gramas, você pode colocar para cada quilo de trigo. Se caso for mais quente, você pode colocar umas 40 gramas, que já é o suficiente também. A gente está colocando 60 gramas aqui, porque também é uma fermentação boa, não está um dia assim muito frio, já está um dia quente. Então 60 gramas é um tempo suficiente para que ele cresça o tanto que a gente quer. Então, vamos colocando, já misturamos aqui, aí nós vamos fazer. Vamos colocar ela aqui na mesa. Aí nós vamos colocar aqui, fazendo um ovo na massa. Vamos colocar a nossa margarina. Vamos tirar todinho, para que ela não fique o nosso lucro na bandeja. E vamos colocar aqui o nosso ovo. Aqui o ovo, eu já dei uma conferidinha aqui nessa dúzia e ele está ok. Então, vamos colocar agora aqui a água aos poucos, tá? Aqui a gente vai colocar um pouquinho de água e vamos misturar a massa. Então, vamos agregar aqui tudo. A margarina. Aqui, gente, vocês não precisam colocar leite, tá? Na massa, né? Na realidade, esse caracol aqui, ele fica muito, muito macio já com a margarina. Então o leite não é tão necessário vocês colocarem, igual outras receitas que a gente vai dar, ou a gente já deu também algumas receitas que a gente coloca o leite. Porém não é todas que a gente coloca leite não, tá bom? Em algumas também a gente não coloca o ovo inteiro, isso daí vai muito também da receita que a gente vai colocar, tá bom? A gente vai estar explicando isso daí também com vocês numa outra ocasião. Eu vou explicar para vocês para que serve o açúcar, para que serve o sal, a margarina, enfim, para que cada ingrediente serve na massa. O que ele faz na realidade, o que ele, vamos dizer assim, no que ele faz na massa. Por que tem que usar margarina, por que tem que usar o leite. Isso é muito importante. Tem muita gente que não sabe o porquê que você tem que colocar a margarina ou por que você tem que colocar o leite. O pessoal só vai colocando, mas não tem necessidade assim, de você explicar, não é? Mas tem muita gente que não explica, mas a gente vai estar explicando para vocês isso daí mais para frente também. Então agora aqui a gente vai colocando aqui na massa, até que ela fique uma massa bem homogênea, tá? Uma massa que ela fique pegando, mas não muito mole, mas também não muito dura, tá? Vocês vão colocando a água aos poucos e vamos sovando. Como eu sempre falo para vocês, o segredo da massa, de qualquer massa, é você sovar bem a massa. Então aqui a gente vai agregar
Ó, chegamos tudo aqui. Então, porque ó, e a massa já vai ficando com aquele aroma gostoso da margarina, que a margarina já dá um cheiro gostoso. E a margarina, gente, se vocês puderem usar uma margarina de pelo menos 75% a 80% de lipídios. Por quê? Porque a quantidade de lipídios o quanto a margarina é mais forte, tá? Isso aí também a gente vai estar explicando para vocês. Porém, agora é importante para vocês saberem que quanto mais lipídio na margarina, melhor ela é. Então, quando a gente vai comprar uma margarina para confeitaria, o importante é você estar sempre notando esse detalhe, entre 75% a 80% de lipídios. A Qualy é 75%, a gente trabalha com uma margarina aqui que ela é 80%, a Rica Bolos, enfim, tem várias marcas de margarina que é o suficiente para vocês trabalharem. Aqui, olha, vocês verem que ela tá uma massa, ó, ela tá pegando, porém, ó, tá excelente. Então aqui, gente, ó, é o seguinte, é aquele lance que a gente está sempre explicando para vocês. Quem não tem cilindro vai ter que sovar bastante a massa. Como? A gente vai colocar aqui um pouquinho de trigo e vamos sovando aqui, ó. Isso você vai fazer na sua casa se você não tiver um cilindro, tá? Aí aqui, ó, você vai sovando. Ó, leva e traz. Você vai fazendo um círculo nela, ó. E vai pondo um pouquinho de trigo para que ela fique mais fácil para você trabalhar. Ó. E aqui você vai indo. Quanto mais tempo você sovar, melhor a massa fica. Porque qualquer massa de pão que você for fazer, é importante você estar sempre sovando ela bastante. Porque o que você faz é o que? A massa requer que você sove ela bastante para que ela misture todos os ingredientes e que ela fique também bem homogênea. Que é o que? É aquela massa lisa que a gente pega assim, ó, e ela vai esticando e ela fica lisa. Ó. Agora vocês notam que ela não tem essa elasticidade, ela acaba quebrando um pouco. Então agora aqui a gente tem um cilindro, então o que a gente vai fazer? A gente vai passar no cilindro, aí depois eu volto para vocês com o resultado dela aberta, para que a gente coloque a margarina, a goiabada. Aí a gente vai amassar a goiabada, deixar ela bem amassadinha, um creme mesmo da goiabada, para que a gente coloque ela no centro do nosso caracol de goiabada. Espera um minutinho que a gente já vem já. Oi, gente. Depois da gente cilindrar a nossa massa, agora a gente vai esticar ela aqui na mesa. Ó, aqui a gente faz um cordãozinho com mais ou menos, vamos colocar aqui uns 20 centímetros de largura. Então aqui a gente vai abrindo ela agora, para que ela tenha o tamanho que a gente quer. Se caso vocês não tiverem o cilindro, como a gente já comentou com vocês, vocês vão fazer o quê? Vocês vão pegar o rolo de macarrão, vocês vão abrir a massa, até que ela fique uma consistência, né? Vocês sei que é assim, ó, é o ponto de véu. Ela vai estar assim, ó, bem, tá vendo? Parecendo um ponto de véu mesmo. Esse daqui é o ponto ideal de uma massa, certo? Então aqui, olha, a gente vai estar abrindo aqui, ó. A gente não demorar muito por causa da massa não ficar muito tempo parada na mesa para ela não ressecar. Então aqui, olha, a gente vai fazer isso aqui. Vou cortar um pedacinho dela. Aqui. E aqui a gente iguala. Certo? Pronto. Fizemos aqui uma chapinha dela. Certo? Agora a gente vem aqui com a goiabada. A goiabada já bem amassadinha, tá, gente? Vocês podem estar fazendo aqui com goiabada, vocês podem estar fazendo aqui com coco, enfim, do jeito que você quiser, tá bom? A gente vai estar explicando uma também com coco, só que a massa é um pouquinho diferente, porque como o coco vai açúcar, vai margarina, a massa vai ficar também um pouco mais doce. Essa daqui também a gente diminuiu um pouco o açúcar já devido a isso. Então a gente vai espalhar, olha, desculpa a gente estar meio na correria, é assim mesmo, viu? A gente não ficar muito tempo com a massa parada. Então aqui, ó, a gente divide as 600 gramas de goiabada que nós colocamos, bem amassada, certo? Aí aqui agora a gente espalha. Ó. Como o meu videomaker foi para a escola, estou com a minha amiga aqui. Por favor, minha amiga, vem cá mais perto para você mostrar. Que aqui, ó, você vai colocar a goiabada bem espalhada, tá? Para que ela não fique só de um lado só. Porque se caso ela ficar um lado só, quando vocês forem cortar os caracóis, ela vai ficar mais de um lado do que do outro. Então, olha, aqui a gente espalha ela bem. Aqui o tamanho também da massa é muito de vocês, tá bom? Vocês podem estar colocando mais fina, mais grossa, enfim, aí o tamanho
vocês que vão definir. Aqui, ó. E aí a gente vai espalhando até completar todo, ó. Aqui. Aí aqui a gente acaba completando. Futuramente a gente vai passar também um de chocolate também, que é muito bom. Principalmente assim para vocês venderem. Isso aqui também, olha, facinho de vender. Tem muita gente que gosta de goiabada, de doce, né, em geral. Mas esse pão aqui fica muito, muito gostoso. Certo? Então, para que a gente não tenha desperdício, vamos raspar a colher. Certo? Agora aqui a gente vai vir com um segredinho. A gente vai vir aqui, ó, o seguinte. Esse bico aqui, ó, você vai puxar ele bem, bem puxadinho, ó. Aí aqui você vai dando uma leve puxada e vai enrolando, ó. Uma leve puxadinha, ó, e vai enrolando. Ó, vocês vão dando uma leve puxadinha. Na realidade, vocês vão levantando a massa para que ela mesmo se puxe sozinha, certo? Ó, e aqui a gente vai enrolando. Ó, vamos enrolando. Vamos pondo aqui, ó. Vamos indo até terminar. E depois que ela enrolou aqui, chegamos aqui ao final, a gente vai dar uma puxadinha e vamos virar para dentro. Por quê? Para que quando a gente cortar, ele não saia esse fundo, certo? Então aqui é a mesma coisa, ó. Vamos virar ele para dentro e de novo, ó. Agora aqui a gente vai puxando aqui, ó. Ó. E aqui nós vamos enrolando. Ó. Aqui vamos puxando um pouquinho e ela já vai vindo, certo? Ó. Aí aqui, chegamos aqui, a mesma coisa, puxamos ela para dentro, ó, tá vendo? Nós puxamos ela aqui para dentro e viramos por cima. A mesma coisa, viramos e fechamos, ó. Então aqui, ó, chegamos até o fim, certo? Aqui deu uma chegadinha, ó. Chegamos. Aqui nós já vamos acabando de enrolar. A mesma coisa aqui, ó, tá vendo? Para que ela não saia, vire e enrola, certo? Aí aqui a gente vai fazer o que? Nós vamos dar uma leve apertada nessa beirada. Ela vai dar uma apertadinha, não tem problema, tá? Isso aí é até natural que ela faça mesmo. Então aqui, ó, a gente vai dando uma apertadinha nela, para que ela chegue a colar mesmo na massa, certo? Fizemos isso. Agora a gente dá uma viradinha para que essa parte aqui, ó, da emenda fique para baixo, para quando a gente cortar os caracóis, eles não darem muita diferença, ó. Aqui, ó. E aqui a gente estica a massa para que ela fique mais ou menos um cordão igual, sem muita barriga, certo? Isso. Aí. Agora aqui a gente vai pegar uma faca e vamos cortar. Vamos pegar a nossa faca boa. Nossa faca é isso aqui, ó. Então, agora aqui a gente vai fazer o quê? Vamos tirar o bico dele. Aqui, ó. Tiramos, certo? Agora aqui a gente vai fazer o quê? Isso daqui é muito particular de cada um, tá? A gente vai fazer ela mais ou menos uma medida de um dedo, que é o suficiente para que a gente possa vender ele por unidade, vamos assim dizer. A gente coloca ele na embalagem, você pode colocar ela com 4, com 6, depende muito do tamanho que vocês forem fazer, tá bom? A gente vai fazer aqui uma medida em que os nossos clientes também gostam muito do tamanho. Então é mais ou menos isso daqui, ó. É entre o dedo mindinho e o outro dedo. Então é um dedo mais ou menos, certo? Ó. Aí aqui a gente vai fazendo isso. Ó. E aqui vocês vão até o fim. Ó. Alguns vão ficar, lógico, né? Mais recheio que talvez outros. Porém, a massa está bem dividida, né? Ela está bem distribuída, a goiabada. Vocês podem estar fazendo ela fininha, vocês podem estar fazendo ela mais grossa. Aí é muito pessoal, aí é de cada um de vocês, tá bom? Isso aqui mesmo também é só uma ideia. Então a gente está fazendo aqui um caracol de goiabada para que seja fácil da gente vender. Então chegamos aqui, arrancamos o biquinho dele e deixamos aí pro gato. Esse daqui é pro Cris. A gente costuma falar que a gente tem um pessoal que chama assim, o Cris quer. O Cris quer o quê? Na realidade, ele é um ajudante da gente. Então, às vezes acaba por terminar algum doce, alguma coisa assim que fica a ponta. Então, a ponta a gente dá pro Cris. Então, a gente sempre oferece. O Cris quer? Aí o Cris sempre quer. Então, você deixa sempre a pontinha que o Cris vai querer. Tá bom? Agora a gente pega aqui, ó, a forma, né? E vamos dividir ele como? Vamos colocar aqui, ó, sempre, de preferência, com essa emenda
de frente para o outro, tá vendo? Para que eles, quando eles forem assar, eles não abrirem e ficassem o caracol todinho desnorteado, certo? Então aqui, ó, nós vamos colocando ele aqui, ó, um de frente ao outro, ó. Aqui, ó. O espaço dele não é necessário vocês darem muito espaço, porque como ele é um pão doce, ele deve ficar mesmo juntinho, tá? Então aqui, ó, aí nós vamos só dando esse intervalo entre eles aqui, ó. Aqui, ó, é importante vocês colocarem ele numa forma. Eu coloco aqui nas nossas formas aqui um pouco de óleo passado nele, para que o pão, na realidade, ele não grude muito na forma, tá? Então você pode estar passando um fiozinho de óleo com um papelzinho, um papel desse toalha, vocês passam nela assim, na sua forma, para que o pão não grude muito em cima, tá? Então a margarina o óleo já ajuda. Vocês colocando ele não gruda muito, né? Então aqui a gente vai dividir e vamos intercalando aqui, ó. Ó, esse pão, além dele ficar gostoso, ele fica muito bonito de aparência também. Ó. Aqui, isso, dando uma conferidinha. Pra cá, pra cá, pra cá. Beleza, certo? Então aqui agora a gente vai colocar os nossos caracóis aqui para crescer. Aí, antes de ir ao forno, eu vou mostrar para vocês, né? Na realidade, a gente quer que o vídeo não fique tão comprido. Então eu vou deixar ele crescer. Quando for ao forno, eu vou fazer o confeito dele, que seria o quê? Aí vai muito pessoal também. Eu costumo colocar o açúcar normal, né? O nosso açúcar refinado mesmo. Então, antes de ir ao forno, quando ele chegar ao tamanho ideal que vocês queiram, praticamente ele vai dobrar de volume esse tamanho, tá? Então, ele dobrando de volume, você vai fazer o quê? Vocês vão pegar o açúcar refinado, ou o açúcar cristal, ou o açúcar granulado também, isso vai muito de vocês, e vocês vão jogar um pouquinho por cima de cada um deles. Isso aí é mais para belezar o pão mesmo, né? Porque na realidade ele fica muito bonito, mesmo sem também. Aí isso aí é muito pessoal de cada um, tá? Não é uma coisa padrão. Você pode estar fazendo do jeito que você quiser. Vocês podem estar fazendo com chocolate, granulado, coco, enfim, do jeito que vocês quiserem. Mas eu aconselho a não pincelar com gema, tá? Porque como a massa ela já é um pão doce, se você pincelar com gema, ela vai pretejar demais em cima. E as laterais dele vai ficar muito branca. Então é só dar um sustinho no forno também, porque como é o caracol, ele tem a massa um pouco mais fina. Então, colocando no forno, vai mais ou menos no forno entre 180, 190, 200 graus, mais ou menos isso daí, por mais ou menos uns 25 minutos, meia hora. É aquele lance também, tá? 10 minutos vocês viram o pão, 10 minutos vocês viram o pão, até você perceber que ele está assado, tá bom? Aí depois a gente mostra para vocês o resultado final de como que ficou o nosso caracol de goiabada, tá bom? Aguenta aí, mas já volto. Pode ligar. Oi pessoal, bom, depois dos nossos pães crescidos, está na hora da gente tirar eles do forno. Então, ó, e aqui estão os caracóis. Bom pessoal, como eu falei para vocês, ó, aqui ó, a gente colocou, antes de ir ao forno, nós colocamos o açúcar refinado, o açúcar normal mesmo, o açúcar que você tem na sua casa. Porém, você pode estar colocando um açúcar cristal, um açúcar granulado, aí vai muito do gosto de vocês, tá? O tempo de forno dele dá mais ou menos, é isso aí mesmo, entre 25 a 30 minutos, dependendo do seu forno também, tá bom? Outra coisa também que a gente pode estar sempre falando para vocês, na hora de vocês retirarem, o interessante desse pão é você cortar, porque aqui, olha, nessas emendas aqui, essa parte fica um pouco mais complicada para você tirar, desencaixando ele. O que a gente faz? Nós pegamos uma faca e com a faca você vai separando eles, ó. Tá vendo? Ele vem aqui bem devagarzinho, ó, para vocês tirarem ele com a emenda, para que ele não fique um pão desmanchando, né? Assim fica bem mais fácil para vocês tirarem ele, ó, bem devagarzinho, ó, para que ele não desmanche. Como ele está um pouco quente demais, né? Vamos tirar um aqui para a gente ver, ó. Como vocês podem ver, o pão cresceu bonito, ó, tá vendo? Ó? E a goiabada não fugiu de cima do pão. Ui, tá quente. Bom, então, gente, ó, espero que vocês tenham gostado, né? Futuramente a gente vai estar colocando outras receitas também. Qualquer sugestão ou dúvida, manda um e-mail pra gente que a gente consegue responder, tá? Se a gente não conseguir, a gente pesquisa e depois a gente responde, tá bom? Um abraço e até a próxima.